Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, um spin-off do Xadrez Verbal aqui com a casa. E falando em xadrez verbal, vou chamar meu companheiro Felipe Nobre Figueiredo. Você precisa arrumar um termo para spin-off, porque fica muito anglicanismo isso. Um desdobramento. Tá bom, Aldo Rebelo. Um abraço pro Aldo Rebelo, nosso ouvinte. Deve ouvir, né? Não, porque quando ele era ministro do esporte. quando ele era ministro da Defesa, nosso querido ouvinte William Paulino, do Xadrez Verbal, mostrou o programa pra ele. Olha só, então Aldo Rebelo... Que trabalhava no Ministério da Defesa. Não sei se ele nos ouve, mas se ele nos... Não sei. Mas, enfim, boa alvorada, meu caro Matias, caros ouvintes, retornando aí de viagem, que... Pra quem ouve o Xadrez Verbal sabe que eu estava fora um tempo. Por esse motivo, inclusive, que os dossiês visuais dos últimos programas ainda não foram postados. Me perdoem, me desculpem. Me dá mais um sinônimo. Você que é casado. Eu não sei por que isso entrou em pauta. Me perdoe, me desculpe. Forgive me, pronto. Como é que me desculpe em japonês? Já que você tem que saber, tem que saber. Sei. Não, ela não fala japonês. Mas sua sogra fala. Então muito pouco. Gomei é desculpa. Qual o tema do programa de hoje aí, meu caro Matias? Já que você esteve de rolê lá na Terra Santa, a gente vai falar sobre Israel. Terra Santa pra quem? Pra um monte de gente. Ah, tá, tudo bem. Mandar um abraço pra todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que comenta, que recomenda o programa. Infelizmente não vai dar pra citar nomes ainda nesse programa, ainda estamos nos adaptando a esse retorno à rotina, mas mandar um abraço, como sempre, pessoal da Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook. E, como sempre, divulga o programa, comentem, fiquem à vontade, espero que vocês gostem e toca a máquina aí, meu caro Matias. Sem mais delongas, porque são milhares de anos de história, vamos pro primeiro bloco. A história. Bem, Felipe, você estudou em escola católica, né? Uma parte da minha vida, sim. Você tinha religião? Tinha. Então imagino que você lia a Bíblia. Não, eu fui expulso da sala 2 vezes. Entendi. Tá, você não chegou então a ler o Mas não valia. Não, né? mas falando. Assim, todos nós temos que pelo menos em algum momento dar uma olhada na Bíblia, não por razões espirituais, mas também por razões históricas, né? Quando eu digo todos nós que somos de história, né? Aproveita e manda um abraço para a professora Susana Schwartz, que dava o curso de conceitos de Bíblia Hebraica, justamente era uma leitura histórica do Antigo Testamento. Mas no caso aqui a gente vai partir do Novo Testamento. E na faculdade na FEFELESH tem o departamento de hebraico, que também tem o departamento de estudos bíblicos, né? Então é um documento histórico. O problema é quando a gente fala o que a gente vai falar agora. É um documento histórico como qualquer outro. É um problema que... Ele não tem nada mas de para algumas pessoas né? Então assim, aí fica a critério de cada um, né? Independente da sua religião. Mas vamos lá. Mas por que o Matias fez esse preâmbulo? Para polemizar? Não. Mas, quer dizer, talvez. Não. Mas porque quando a gente fala da história de Israel, do país, do Estado de Israel, a gente tem que resgatar uma história muito anterior, que justamente uma das principais fontes históricas é, inclusive, o Antigo Testamento. Tanto o Pentateuco, como outros livros, que são Explica Pentateuco para os ouvintes. Não, explica você manja muito mais de Bíblia. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Que formam a Torá. Exatamente. Se você não sabia, a Torá está na Bíblia. Mas voltando aqui, então nós temos aqui nos reinos bíblicos, os chamados reinos bíblicos, que são
por exemplo, o reino da Judéia, o reino de Samária, as 12 tribos de Israel. Samária, que vem do bom samaritano. Exatamente. Não, o bom samaritano que veio da Samária. É o contrário. Ele veio de lá, inclusive, literalmente. Ele estava andando, dando um rolê. Então nós temos aí os reinos bíblicos, que tem aí um período, digamos assim, de apogeu, dá para dizer, de 37 a.C. até 6 depois de Cristo, né? E nesse período, como grande destaque, óbvio, nós temos também o reino de Davi, reino de Salomão, mas já estou falando aqui de uma instituição mais política, não apenas mais bíblica. Nesse período nós temos a dinastia de Herodes, né? Que era um reino cliente do Império Romano, cujo principal rei foi justamente Herodes o Grande, que construiu diversas coisas que ainda hoje estão de pé lá em Israel, como por exemplo a antiga fortaleza de Massada, o sítio arqueológico de Cesareia, que passou por diversas adaptações, diversos usos na história, porém o início dele, o apogeu novamente, né, para repetir o termo, é com Herodes. E posteriormente, no ano 66, nós temos o início da revolta dos judeus contra o domínio romano, que queriam ter o reino de Israel, né? É aqui que o termo Israel começa a ter uma utilidade também política, também de uma entidade política estatal. E essa revolta dos judeus é marcada em 73, o seu fim é em 73, porém em 70 nós temos o cerco de Jerusalém e a destruição do Templo de Jerusalém, né, onde reputa-se que estava a Arca da Aliança e cujos restos arqueológicos ainda sobrevivem em Jerusalém, inclusive, né, o chamado Muro das Lamentações é o muro ocidental do antigo Templo de Jerusalém. Essa revolta é encerrada em 73, justamente no último bastião da fortaleza de Massada, que eu mencionei anteriormente. Depois, com mais algumas revoltas dos judeus ainda sob domínio romano, em 135 nós temos uma coisa muito importante, que é, essas regiões, elas tinham, mesmo dentro do Império Romano, elas eram referidas pelos nomes que nós vemos na Bíblia, né, como, novamente, Judéia, Samária. Porém, em 135, Adriano dá um novo nome para essa província. O nome de Palestina. Que é uma derivação de Filistina. Exatamente, a terra dos filisteus. E por que ele escolheu os filisteus? Porque eram os inimigos dos judeus. Então, assim, olha, vocês estão se revoltando contra a gente, então a gente vai batizar o lugar com o nome de seus inimigos. E isso é tema de polêmica até hoje, né? Então vai ter, por exemplo, algumas comunidades judaicas ortodoxas vão falar, por exemplo, que a Palestina é uma invenção, né, e tudo mais. Então, mas enfim, isso já é outro tema. Mesmo assim, até o século III, mais ou menos, a maior parte da população da região é judaica, e a partir desse momento, com o aumento do cristianismo na região e depois a conquista muçulmana no século VII, a região passa a ser conhecida por diversos nomes no Ocidente e na Europa, como Eretz Israel, que seria a terra de Israel, Canaã, que é outro termo bíblico, a Terra Prometida, que é um termo pro-judeus, principalmente, a Terra Santa, que foi o termo que você usou, que é um termo muito usado no cristianismo, e também Palestina. Após o domínio muçulmano no século VII, a região vai ficar sob controle muçulmano basicamente até 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, tirando ali um período de 200 anos, mais ou menos 200 anos, entre 1096 e 1291, em que a região é o foco principal das cruzadas. Lembrando que, inclusive, nas cruzadas nós temos um fenômeno que é várias milícias, vários cavaleiros cristãos massacravam, inclusive, a população judaica que ainda existia ali. Sim, como acontecia na Inquisição. Na Inquisição, na Europa, nos pogroms e tudo mais. Mas é importante lembrar que a comunidade judaica ela se espalhou, mas parte da população ainda ficou ali. Só que eles foram constantemente perseguidos, e também nesse período dos cristãos. No Império Turco-Otomano, que governou a região até 1917, e nós temos 2 programas sobre a Turquia para os nossos ouvintes, para conhecerem mais da história do Império Turco-Otomano, existia uma liberdade religiosa se você pagasse o seu imposto. Você pagava o imposto da religião, digamos assim. E eu citei a Inquisição justamente pensando no caso da Península Ibérica, já que com a Reconquista que os judeus são perseguidos, né? Também. Então, porque no domínio mouro,
eles conviviam em certa harmonia, né? Diferente do período da Reconquista. Inclusive, né, nós temos um fenômeno que muita gente já deve ter ouvido falar, né, mas que, especialmente em Portugal, e aí boa parte da população brasileira tem alguma ligação com isso, que é o fenômeno dos cristãos novos. Sim. Que eram ou muçulmanos ou judeus que foram convertidos à força ao cristianismo. Então, se você tem um sobrenome derivado da fauna ou da flora, é provável que você seja de família cristã nova. E aí pode ser ou muçulmano, ou muçulmano / árabe, né? Ou judeu. Inclusive, tem um estudo que diz que geneticamente 15 a 20% da população brasileira tem alguma ligação com populações judaicas. Obviamente, uma coisa já muito diluída pelos séculos, né? Mas, enfim, a questão aqui durante muito tempo, a terra que hoje corresponde a Israel, ela não foi disputada, ela não foi contestada, ela passou basicamente 500 anos sob domínio contínuo e ininterrupto do Império Turco Otomano, e com os judeus espalhados pela Europa, pelo mundo, também no continente americano. Lembrando que, por exemplo, em Recife nós tivemos a primeira sinagoga das Américas. E depois os mesmos judeus foram depois para Nova York, na época Nova Amsterdã ainda. Então, durante mais ou menos 500 anos, foi uma terra que ficou ali quietinha na dela, digamos assim. O que vai fazer isso mudar? O surgimento do movimento chamado sionismo, que hoje a palavra sionismo tem diversas facetas, diversos pesos diferentes, porém o sionismo aqui, quando falamos do século XIX, é a mistura da religião e da cultura judaica com os movimentos nacionalistas que tomavam conta da Europa. E o marco, digamos assim, é a publicação do livro, em 1896, O Estado Judeu, Der Judenstaat, em alemão, publicado pelo Theodor Herzl, que é considerado o fundador do sionismo, o pai da Israel moderna, cujo objetivo era para se livrar da perseguição, dos extermínios que os judeus sofriam na Europa, especialmente na Europa Oriental, né, os chamados pogroms, que eram linchamentos coletivos, ataques aos bairros judeus. E autorizados pelo czar. Autorizado pela autoridade que fosse. Na Áustria-Hungria, no Império Austro-Húngaro também teve, na Alemanha também teve. O objetivo era ter o Estado judeu por questões de segurança, né? Até para eles terem o seu próprio Estado, sua própria cultura, não precisarem se esconder, não terem esse risco de serem perseguidos. E aí, desse sionismo político, nós temos duas derivações, que são o sionismo religioso e o sionismo cultural. O sionismo religioso são os judeus que pretendem construir o Estado de Israel em toda a terra de Israel, que eles consideram bíblica, e aí a origem do que a gente vai falar depois sobre os assentamentos. E isso possibilitaria, isso influenciaria no curso das ações divinas, né, na vinda do Messias, enfim, toda uma série de questões religiosas. E o sionismo cultural é o que diz que o Estado de Israel não deve ser apenas o Estado dos judeus, mas deve ser um Estado judeu. Então, por exemplo, por conta dessa influência desse movimento, que é algo que está inclusive na Declaração de Independência de Israel, em Israel você não tem transporte público no Shabat. Então, na sexta-feira, às 4 da tarde, até sábado, às 8 da noite, mais ou menos, você não tem transporte público. Independente se você é laico, se você é cristão, se você é muçulmano, não tem transporte público. Por quê? Porque é um Estado judeu. Ou seja, um Estado que deve seguir os preceitos judeus no seu cerne. Então nós temos essas variações do sionismo. Como eu disse, hoje é um termo que tem diversos pesos. E além dessa questão de ser um movimento de libertação nacional, nós temos as críticas ao sionismo dentro dessas diferentes facetas. Como, por exemplo, a acusação de que é um movimento colonialista, de que é a acusação de que é um movimento racista, e de que é um movimento excepcionalista. O que isso quer dizer? Que você tem um povo superior dentro do sionismo, no caso o povo judeu, e os outros não teriam então os mesmos direitos, não teriam as mesmas prerrogativas. E aí, por conta da influência dessas ideias sionistas, vai ser incentivada
a migração dos judeus à terra de Israel. Nessa época ainda existe uma grande polêmica onde deveria ser esse Estado judeu, se deveria ser, por exemplo, no próprio leste europeu, onde eles estavam, se deveria ser num lugar completamente não habitado, não explorado. Por exemplo, chegou-se a cogitar regiões pouco habitadas em Uganda. Os nazistas, anos depois, iam propor a criação do Estado judeu na ilha de Madagascar. Olha, manda todos os judeus para essa ilha aí, a gente não gosta deles mesmo e põe eles aí. Porém, acabou vencendo a perspectiva de que os laços históricos do povo judeu são com a terra de Israel. E aí usam, por exemplo, como argumento o próprio nome de parte ali da região, a Judéia. Então, começa a se incentivar a migração para a região. E o marco inicial dessa migração é em 1870, a fundação de uma escola de agricultura, a Mikve Israel, perto de Jaffa, fundada por estudantes universitários judeus franceses. Jaffa é basicamente onde hoje está Tel Aviv. Na região ainda sobreviviam comunidades nas 4 cidades sagradas para o judaísmo: Jerusalém, Hebron, Safed e Tiberíades. E hoje Hebron, inclusive, é uma cidade palestina. E calcula-se que entre 1882 e 1903, mais ou menos 35 mil judeus foram para o território que corresponde atualmente a Israel. E nesse período nós temos outro marco, que é, em 1909, nós temos a fundação do primeiro kibbutz, o kibbutz de Degânia, fundado por 9 socialistas russos. E aí isso mostra os 2 modelos que farão parte da construção do Estado de Israel. E isso é muito importante, esse dado, porque após a União Soviética, ela daria muito apoio para a criação do Estado de Israel, até por uma questão geopolítica também. Mas também por conta do que você falou, que eles achavam que ia ser um Estado socialista. Então nós temos aqui esses 2 modelos. Um modelo que vai incentivar a migração por meios privados. Associações judeus vão comprar terras na terra de Israel e fundar comunidades, fundar suas escolas, e outros vão para terras desabitadas, fundar comunidades agricultoras coletivas. O kibbutz vai ter esse caráter coletivo. Inclusive, por exemplo, ainda em alguns kibbutz em Israel, você tem a criação das crianças é coletiva. Quando o bebê faz 6 meses de idade, ele vai para a chamada Casa das Crianças, onde ele fica até os 14 anos de idade. As crianças são criadas juntas. Então você vai ter esses 2 modelos para a fundação do Estado de Israel. E aí você vai ter 2 marcos nesses 2 modelos. Um deles vai ser que ainda em 1909... residentes judeus de Jaffa vão fundar a primeira cidade que fala apenas em hebraico, a cidade de Ahuzat Bait, que hoje se chama Tel Aviv. E ela é parte desse modelo, digamos assim, privado, porque eles fundaram a cidade comprando terrenos. Inclusive um dos financiadores foi depois o primeiro prefeito de Tel Aviv. A casa onde é o Museu de Independência de Tel Aviv era a casa dele e tudo mais. E por outro lado nós teremos, na década de 1920, a fundação da Histadrut, que era uma organização sionista sindicalista, com o intuito de unir a representatividade dos trabalhadores hebraicos, mesmo dos trabalhadores judeus, mesmo judeus que trabalhassem em comércios britânicos, em comércios turcos. A gente já vai falar um pouco mais da presença britânica, e ter essa representação socialista na região. É uma espécie, digamos assim, de CUT de Israel, Só que a CUT que não se vendeu. Mas tanto que um dos diretores, um dos secretários-gerais da Histadrut é o Ben Gurion, que depois vai ser o primeiro presidente de Israel. O primeiro premier de Israel, melhor dizendo. E outra entidade fundada nessa época, só que daí é o braço armado dos israelenses, é o Haganá, que vem do hebraico Defesa, que era uma organização paramilitar, justamente porque esse já é um momento de muita tensão
com os árabes na região. E com os britânicos também. E por que os britânicos estão lá, meu caro Matias? Porque Primeira Guerra Mundial, nós temos a captura, a tomada da região do Oriente Médio pelas potências europeias. O Oriente Médio é dividido entre França e Reino Unido, inclusive no tratado Sykes-Picot, que fez 100 anos recentemente. E a região de Israel se torna, então, o mandato da Palestina britânico, sob a autorização da Liga das Nações, que vai durar de 1920 até 1948. E durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, nós temos a Declaração Balfour, em que os britânicos se comprometem a criar um lar nacional para os judeus. Só que notem que o termo lar nacional é ambíguo. Não fala em Estado, não fala em país soberano. Fala simplesmente em autorizar a ida dos judeus para lá. Mas mesmo isso não foi respeitado pelos britânicos. Os britânicos começaram a barrar a imigração de judeus para a região. Começam-se tensões entre árabes, judeus e britânicos, inclusive tensões armadas. Nós temos uma revolta árabe um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na tentativa de criar um Estado palestino, uma revolta nacionalista, e nós temos diversas propostas britânicas fracassadas de tentar organizar ali todas as comunidades, tanto que muita gente considera que o início do problema ali é justamente pelas propostas britânicas que desconsideravam as características da região e a importância da região para cada população. E tudo isso que a gente falou, como os nossos ouvintes notaram, foi principalmente na década de 1920 e década de 1930, ou seja, anos entre guerras. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos um evento decisivo para a fundação de Israel, para o fortalecimento do movimento sionista, que é o Holocausto. A perseguição e extermínio sistemático da população judaica da Europa. As estimativas contemporâneas falam em 6 milhões de judeus exterminados. São números que às vezes flutuam para cima, às vezes flutuam para baixo. Mas as evidências são inegáveis e, como a gente colocou, uma perseguição sistemática, né? Você cria um aparato industrial para perseguir uma camada da população. E, após o Holocausto, os judeus sobreviventes, e ainda com agora muito mais solidariedade dos judeus do continente americano, começam a aumentar a imigração para a terra de Israel, o chamado movimento Brica, ou Bricha, que seria imigração ilegal, só que algo que é ilegal, mas é justo, entendeu? Sei lá, se você me xingar, é ilegal que eu dê um soco na sua cara, mas foi justo. Então é mais ou menos isso. E mesmo com os esforços britânicos de tentar barrar essa imigração, mais ou menos 110 mil judeus foram para a Palestina nos anos anteriores e nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a população judaica da região do Mandato da Palestina já calculava mais ou menos 33%, e os movimentos judeus começaram uma guerra de guerrilha contra os britânicos pelo seu país. Você mencionou principalmente a Haganah, só que outro movimento importante foi o movimento Etzel, que depois se chamou Irgun, que era considerado um movimento terrorista pelos britânicos. E que tem um evento que é muito conhecido, que foi o atentado à bomba do Hotel King David, em 22 de julho de 1946, que foi um ataque à bomba nesse hotel, que era como se fosse o centro administrativo britânico da Palestina, que deixou 91 pessoas de diversas nacionalidades mortas e 46 feridos. Esse atentado foi feito pelo Irgun. E aí, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou a Resolução 181, que dividiu o mandato da Palestina no que deveria ser um Estado judeu e no que deveria ser um Estado árabe. Inclusive o Oswaldo Aranha é nome de praça em Israel. Sim. Não, o Oswaldo Aranha é super conhecido lá. O martelo da sessão está no Museu do Holocausto. E outro diplomata brasileiro também muito querido em Israel é o Guimarães Rosa. Na verdade, a esposa dele, a Araci de Carvalho, que, usando o aparato diplomático brasileiro, emitiu diversos vistos salvos-condutos, mesmo contrariando as ordens do governo brasileiro
né? O governo Vargas não queria aceitar os judeus. Na verdade, os governos do mundo não queriam aceitar os judeus. Tem que ter uma frase famosa que é os judeus da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, não podem ficar onde estão e não têm para onde ir. E ela emitiu diversos salvos-condutos durante a guerra, salvou a vida de milhares de judeus, por isso ela é considerada justa entre as nações, que são os não-judeus que salvaram a vida de judeus. Pois bem, nós temos a resolução que manda dividir o mandato da Palestina e que manda os britânicos fornecerem apoio à migração judia para a região. Isso não acontece, continua a não acontecer, e em 14 de maio de 1948, o governo provisório de Israel, liderado pelo Ben-Gurion, declara sua independência, contrariando os britânicos, fazendo isso de surpresa, inclusive, para não serem detidos, e declara a independência e a criação do Estado de Israel. Esse vai ser um período marcado por uma grande migração de judeus da Europa e de países da região, países muçulmanos, para Israel. E também será seguido do primeiro conflito árabe-israelense e da chamada Nakba, que é como os palestinos chamam esse evento, que seria a catástrofe, pois mais ou menos 700 mil palestinos, por conta da guerra de independência de Israel, são expulsos de suas casas, que agora fazem parte do novo Estado de Israel, que a gente vai ver mais pra frente. Bueno, Israel entra em campo agora. O campo. Felipe, onde tem britânico tem futebol, é isso, né? Mais ou menos, né? Se bem que a gente tem visto pela Eurocopa que, né? Onde tem inglês, tá complicado. Onde tem galês, tá rolando futebol. Mas, enfim, onde tem britânico, tem futebol, né? E durante o mandato britânico da Palestina, e você resumiu bem a principal lição que a gente transmite aqui nesses programas, né? Os britânicos dominaram o mundo inteiro, por isso que o mundo inteiro ou joga futebol, ou joga rugby, ou joga cricket. Basicamente. As três invenções deles. E durante o mandato britânico da Palestina, nós tivemos o início da organização de clubes de futebol na região, tanto britânicos como judeus, como também árabes, né? E o marco inicial do atual futebol israelense é em 1906, a fundação do Maccabi Tel Aviv, que foi fundado como um clube social, né? Maccabi vem de Macabeus, e é uma rede de clubes, né, do mundo inteiro. Inclusive tem Maccabi aqui em São Paulo, não tem? Fica ali na Zona Norte. O Maccabi de São Paulo. Existem também as Macabíadas, né, que são as Olimpíadas dos povos macabeus. E tem o Hebraica também aqui em São Paulo. A Hebraica também. Mas Maccabi é uma coisa que existe em todo mundo, e o primeiro clube de Israel foi em 1906, o Maccabi Tel Aviv, fundado como clube social e que depois passou a ter seu time de futebol, né? Tinha campeonatos internos de futebol, e várias outras cidades passaram a ter os seus Maccabis, como o Maccabi Haifa em 1913, o Maccabi Jerusalém, e em 1923 é fundado o Hapoel Tel Aviv. E aí, novamente, essa trajetória de dois caminhos paralelos, dois projetos paralelos. O Maccabi tinha uma noção mais cultural, mais globalista de identidade judaica, e o Hapoel, ou Apoel, fundado em 1923, Apoel é trabalhador em hebraico, né? Eram os clubes formados pelas associações de trabalhadores, eram os clubes formados pelos kibbutz. Então nós temos em 1923 a fundação do Hapoel Tel Aviv, e em 1928 o primeiro derby da cidade. O Maccabi venceu por 3-0, e é o derby que existe até hoje. Outro marco dos clubes de futebol israelenses importante, além dos Maccabis e do Hapoel, e tem vários Hapoels também, é a fundação em 1936 do Beitar Jerusalém. O Beitar foi fundado pelo movimento Beitar, que era um movimento sionista radical, juvenil, fundado em 1923, e o Beitar Jerusalém até hoje ele tem essa característica de ser um clube mais ligado aos conservadores, e quando eu digo conservadores, estou falando, por exemplo, de pessoas que consideram que a Palestina não existe, né? Que tudo aquilo lá é Judéia, e isso ouvi da boca de gente lá, e que os árabes têm vários países para morar.
Eles podem ir para a Jordânia, eles podem ir para a Síria. Ali é a terra dos judeus. Inclusive a principal torcida do Beitar, que chama La Família, ela já levou diversos cartazes, né, nos jogos do clube, exigindo que haja uma limpeza étnica no clube também, que só joguem judeus. E é curioso porque os judeus ortodoxos não fazem esporte. Porque eu não sei direito como é que é o preceito. E essa questão dos atletas judeus praticantes é muito complicada, né? Porque a dieta kosher e tudo mais acaba influenciando, né? Tanto que a gente tem poucos, por exemplo, medalhistas olímpicos israelenses. Inclusive teve uma vez um atleta universitário nos Estados Unidos, do basquete, que ele não quis ser draftado pela NBA, justamente porque ele era... ele seguiu os preceitos judaicos, né? E ele tirava o Shabbat. Então ele não poderia ser um jogador profissional se ele tira o Shabbat. Tem jogo na sexta-noite e não pode. Não pode. Né? E sexta-noite tem jogo da NBA. A primeira liga em Israel foi fundada em 1923. Nós tivemos 9 times nessa liga de 1923 e o primeiro vencedor foi o time da Polícia Britânica. Porém, foi a única vez que isso aconteceu. Desde 1923, 14 clubes foram campeões de Israel, porém foi um campeonato que diversas vezes foi interrompido pelos conflitos, teve uma coisa um pouco mais intermitente, e o atual campeonato israelense, que é disputado por 14 times, a atual Liga Israelense foi fundada em 1999. Esse campeonato atual foi vencido 2 vezes pelo Beitar Jerusalém, 2 vezes pelo Hapoel Tel Aviv, 7 vezes pelo Maccabi Haifa, 4 vezes pelo Maccabi Tel Aviv, 1 vez pelo Hapoel Shimona e o atual campeão é o Hapoel Beersheva, né? Que quando vocês ouvirem um time Hapoel tal, esse tal é sempre o nome da cidade, né? Então o Hapoel Beersheva seria os Trabalhadores de Beersheva, o nome do clube, que é o atual campeão israelense. E o Maccabi Haifa teve esse período muito vencedor, porque ele em 1992 foi comprado por um magnata e nós tivemos então essa questão que a gente vai falar um pouco mais. A década de 90 marca em Israel, assim como em vários lugares do mundo, inclusive o próprio Brasil, a adoção de uma série de políticas liberais, de privatização da economia, de privatização de empresas estatais. Em Israel não foi diferente, e foi nos anos 90 que foi permitido que clubes agora fossem empresas e tivessem proprietários. E aí, em 92, o Maccabi Haifa foi comprado por um magnata, e por isso que o Maccabi Haifa teve ali nos anos 90 um período muito dominante. Ainda sobre o futebol de clubes de Israel, cabe destacar também o Bnei Sakin, que é um time israelense, baseado na cidade de Sakin, joga no estádio Doha, e que é um clube árabe-israelense. Essa é outra coisa importante lembrar. Mais ou menos 20% da população israelense hoje é árabe. Árabe, muitas vezes muçulmanos ou árabes cristãos. E uma pequeníssima minoria de árabes praticantes do judaísmo. Porém, a população de Israel hoje ela é qualquer coisa menos homogênea. Então nós temos também a minoria árabe e os árabes. Tem cidades israelenses que são basicamente cidades árabes, como por exemplo a cidade de Tira, que é a maior cidade árabe israelense de Israel. E tem o time do Bnei Sakin, que em 2004 ganhou a Copa de Israel. Ele ainda não ganhou a Liga, mas em 2004 ganhou a Copa. E em questão de sucessos continentais, o único clube de Israel que teve um sucesso além das fronteiras foi o Hapoel Tel Aviv, que em 1967 ganhou o campeonato de clubes asiáticos, e a gente já vai falar um pouco mais disso, da onde Israel disputou as coisas. E em 2001, na temporada 2001-2002, Israel segue a temporada europeia, o Hapoel disputou a Copa da UEFA e chegou nas quartas de final, depois de eliminar o Chelsea, embora o Chelsea ainda não fosse uma máquina bilionária, mas já tinha ganho o FA Cup, essas coisas. Eliminou o Lokomotiv Moscou e o Parma da Itália, que esse sim na época tinha um bom apoio financeiro. Agora, saindo dos clubes, meu caro Matias, vamos falar um pouquinho da seleção de Israel. A seleção israelense tem como marco inicial o time que disputou as eliminatórias da Copa do Mundo de 34, que disputou com o nome de Eretz Israel Palestina. Era uma combinação das duas populações. Foi eliminada
pelo Egito, tomando de 7-1 no Cairo e depois de 4-1 em Tel Aviv, não foi para a Copa de 34. E depois disso, por conta da Segunda Guerra Mundial e por conta da criação do Estado de Israel, não tivemos mais uma seleção israelense até 1954, quando a Federação de Futebol, a Federação Israelense, se associa à Confederação Asiática. Porém, ela vai ser expulsa da Confederação Asiática por pressão dos países árabes e muçulmanos em 74, por conta do conflito árabe-israelense. E em 92, Israel vai entrar na UEFA, a Confederação Europeia, que é onde está até hoje, disputando a eliminatória das Copas e tudo mais. Agora o ouvinte pode se perguntar, em que confederação Israel jogou de 74 a 92? Obviamente, a resposta é Oceania. Né? Porque estamos falando aí de uma ilha perto da Austrália, mas brincadeiras à parte, isso é verdade. De 74 a 92, Israel era um membro associado da Oceania. E Israel jogou a sua única Copa do Mundo em 1970. Na Copa de 70 no México, em que o Brasil foi tricampeão, considerado um dos maiores times de todos os tempos, se não o maior time de todos os tempos, Israel esteve lá. E perdeu para o Uruguai, empatou com a Itália e com a Suécia. Eu saí invicta não, porque perdeu do Uruguai. Perdeu do Uruguai. E o Uruguai, mas uma boa campanha. Uruguai e Itália que chegariam às semifinais. Exatamente, uma boa campanha até. E Israel tem a curiosidade também de ser a única seleção a já ter jogado jogos de eliminatórias nos 5 continentes. Mandando o jogo. Não mandando. Sim. E de volta também, porque em 1990 jogou a repescagem com a Colômbia. Então é a única seleção que já jogou partidas eliminatórias nos 5 continentes. Não saber disso, não coloquei isso no roteiro. Você é demais, meu caro Matias. Em 92, né, como a gente disse, Israel entra para a UEFA, mas nesse meio tempo Israel ganhou seu único caneco, que foi quando ela sediou e venceu a Copa Asiática de 64, que foi finalista também em 56 e 60. E por 2 vezes Israel chegou nas quartas de final olímpicas, em 68 e 76. O jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção de Israel é o Yossi Benayoun, com 27 partidas. Nossos ouvintes talvez conheçam ele, a gente vai falar um pouquinho mais de jogadores israelenses, mas ele jogou no Liverpool, jogou no Chelsea. E o maior artilheiro foi Mordecai Spiegler, com 33 gols, que jogou entre 63 e 79. E ele, inclusive, defendeu as cores do PSG e do Cosmos, né? O Cosmos do Pelé. E também no último jogo oficial da seleção de Israel, que foi no último 13 de outubro, quando perdeu por 3-1 para a Trademark, ótima geração belga, nas eliminatórias para a Eurocopa, nós tínhamos 2 árabes israelenses entraram em campo pela seleção israelense. Agora, voltando aqui, falando dos jogadores, talvez o principal jogador israelense atual é o Bibras Natko, que joga no CSKA, já disputou Copa, jogos europeus, tudo mais. Inclusive ele é titular do CSKA já tem um bom tempo. E outro nome bastante conhecido atual é o Yossi Benayoun, né, que hoje já está mais por fim da carreira, mas defendeu o Liverpool de 2007 a 2010, jogou no Chelsea, jogou no Arsenal, jogou no Queen's Park Rangers, e ele vem de família marroquina, né? São os sefarditas. A gente vai falar um pouquinho mais da formação da sociedade de Israel. Outro jogador que teve algum destaque nos últimos anos, já está aposentado, é o Berkovic, que jogou no Manchester City e no Celtic. Agora, o campeonato israelense, ele acaba atraindo também um grande número de estrangeiros, digamos assim, de segundo escalão, mas é um campeonato que paga bem, né? Talvez o maior estrangeiro do campeonato israelense recente seja o Vincent Eneyama, o goleiro da Nigéria, que, conhecido porque parou o Messi, né? Que em 2009 foi eleito o melhor jogador do israelensezão. E alguns brasileiros que já passaram pelo campeonato israelense são o Capone, que jogou no Beitar Jerusalém, o Fábio Júnior, aquele do Cruzeiro, do Palmeiras, jogou no Apoel Tel Aviv, o Ramalho, ex-volante volante São Paulo, Santander, jogou no Beitar e no Maccabi Tel Aviv, e o Schwenk, aquele perna de pau, ex-Botafogo, Juventude, sim, jogou no Beitar Jerusalém. Só que tem uma coisa muito interessante que a gente tem que falar nesse programa aqui, meu caro Matias, que é:
além de falarmos de Israel, do futebol em Israel ou de Israel, é importante a gente lembrar também alguns judeus de destaque em outros países, seja antes da criação de Israel ou depois. Né? E, por exemplo, uma das maiores comunidades judias do mundo está na Argentina. Inclusive, tem um clube muito identificado com a comunidade judaica. Ele não chega a ser um clube fundado por judeus, mas está localizado num bairro de Buenos Aires que tem muitos judeus. Então, até os rivais acabam usando isso de forma pejorativa, que é o Clube Atlético Atlanta, que inclusive o livro desse clube, que chama Los Bohemios de Villa Crespo, foi escrito por um professor israelense, o Hanan Reim. Tamanha a identificação desse clube com a comunidade judaica. Ele inclusive já jogou uma série de amistosos em Israel. Mandar um abraço pro nosso amigo Ovelha, que quando ele esteve na Argentina em 2007, acompanhado de 2 crápulas, ele voltou com uma camisa do Atlanta autografada pelo Diego Armando Maradona. Olha só. Atlanta, que tem como seu maior rival que time? O Chacarita. Inclusive, né, a torcida do Chacarita tem um setor antissemita ali, não tem? Não tem um setor antissemita. Existem cantos da torcida que são repudiados pela que a torcida do Chacarita canta, mas existem diversos sócios do Chacarita que são judeus também. Eu já estou apenas te pentelhando, meu caro Matias. Mas falando aqui alguns nomes de judeus argentinos de destaque, um deles, por exemplo, é o Juan Pablo Sorín, que ele não é judeu do ponto de vista religioso, mas ele é um judeu étnico. Né? Ele foi criado ele é de família judaica. O Walter Samuel, o zagueiro, ele tem um caso curioso, porque ele não conhece o pai dele o abandonou. E aí ele adotou o nome do padrasto, que era judeu. Samuel, o sobrenome dele, é o sobrenome do padrasto, judeu, e ele foi criado no judaísmo, embora ele não seja praticante. Agora, um que é judeu praticante, muito importante na história do futebol argentino, é o José Peckerman, treinador. E ele, sim, é judeu e já foi a Israel várias vezes. E já foi treinador do Chacarita. Já foi treinador do Chacarita? Se declara torcedor também. Outros judeus importantes do futebol, né, um nome que não é tão conhecido assim, mas que é um caso curioso, é o Ferenc Sás, que é considerado o maior jogador húngaro antes da geração do Puskás. Ele esteve no time que foi vice da Copa de 38. Com a guerra, ele fugiu para a Argentina, e na Argentina ele foi campeão argentino pelo Boca Juniors. Outro nome importante é o Svak Swart, acho que a pronúncia deve estar errada. Ele era ponta do Ajax, tricampeão europeu entre 71 e 73. O Ajax é um caso curioso, também é outro clube que tem uma identificação muito forte com Israel. A torcida, inclusive, leva bandeiras com a estrela de Davi nos jogos na Amsterdã Arena. E ele é o recordista de partidas pelo Ajax, com 596 partidas. Não é pouca coisa, né? Considerando ainda mais que ele era do time do Cruyff. Ou seja, e o cara estava sempre lá. O Viktor Kanevsky, que é um dos principais jogadores do Dinamo de Kiev e jogou também pela seleção soviética. E mais recentemente, o Voronin, jogou durante muito tempo na seleção ucraniana, também é judeu. E você esqueceu de citar aqui no roteiro o meu xará, Matias Sindelar. Não, ele não é judeu. Ele não é judeu? Não é judeu. Ele foi, tem essa história de que ele foi morto por ser judeu, mas ele foi morto pela Gestapo, a polícia política nazista, porque ele se recusava a jogar pela Alemanha. Então me desculpe, ato falho meu. O homem de papel. E finalmente, né, um caso que você certamente vai ter causos a contar, só deixa eu contar a maldição dele, depois você conta algum caso dele no São Paulo. Né, mas o Bela Gutmann, que foi técnico do Milan, do São Paulo, é considerado um dos maiores técnicos da história do futebol, foi técnico do Benfica, bicampeão europeu, criador, digamos assim, mentor do Eusébio, e ele tem a maldição do Bela Gutmann, né, ele que era húngaro também, né, tem muitos judeus húngaros, que após o Benfica ser campeão europeu em 62, ele pediu um aumento, falou, ganhei aqui, campeonato europeu, dá um aumento e tal. E os diretores do Benfica falaram, não, meu irmão, não vai ganhar aumento nenhum. E ele, ao ir embora do Benfica, desgostoso, disse que o Benfica não vai ganhar um campeonato europeu por 100 anos. De lá pra cá, o Benfica foi para 8 finais europeias, sendo 5 da Copa da Europa, depois Champions League, e 3 da Copa da UEFA.
Em 1990, antes da final da Champions League, chegou-se ao ponto do Eusébio ir a Viena, onde Gutmann estava sepultado. Ele rezou no túmulo do seu ex-treinador e pediu para ele perdoar a maldição. E nem assim. O Benfica já tem 8 vices de lá para cá. E como eu disse, ele foi técnico do São Paulo. E você falou, só antes de falar do Bela Gutmann, a passagem dele aqui no São Paulo, cabe lembrar também que existe na Hungria também um caso de um clube também identificado com a comunidade judaica, que é o UPS. Não sei se a pronúncia está correta, mas... Não vai ser eu que vou saber dizer. Mas enfim, o Bela Gutmann, treinador de São Paulo, campeão paulista em 57, né? Talvez, para muitos São Paulinos, é um dos melhores times da história do São Paulo. E ele que chegou ao clube porque o Honved fazia uma excursão no Brasil justamente quando aconteceu a Revolução Húngara. De 56. De 56. Então, muitos jogadores e o próprio Bela Gutmann do Brasil, eles se realocaram ao redor do mundo. E o Bela Gutmann acabou ficando por aqui. E foi campeão no São Paulo. Tá aí, ouvinte São Paulino. Se você não sabia que seu time teve um técnico judeu-húngaro, bicampeão da Europa pelo Benfica, manda um e-mail, manda um recado. Isso até antes, como a própria data indica, antes mesmo do Benfica. Sim, mas enfim, tá aí um destaque. Então são alguns judeus de renome no futebol como um todo. E se eu citei o Atalanta, o Ajax, o UPS, também eu tenho que citar o Tottenham Hotspur de Londres, que também é chamado de Yid, né, pelos rivais, que é a maneira como os Cockney pronunciam o judeu, né? Então a própria torcida do Tottenham é conhecida como The Yid Army. Então são o exército dos judeus. E só complementando a informação que eu tinha dado anteriormente, o nome do jogador de basquete que se recusou a ir para... Não foi nem para NBA, ele não podia ir nem para NCAA, que é a Liga Universitária Americana, é o Tamir Goodman, que era conhecido como The Jewish Jordan. Aí pegou pesado. Então ele tinha sido oferecido uma bolsa para ele jogar por Maryland, só que ele acabou recusando por motivos religiosos. Mas durante o colegial ele tinha uma média de 35 pontos por jogo. Mas antes da gente passar para o próximo bloco, só para constar então, vários dos pioneiros do basquete nos Estados Unidos eram judeus. Porque o basquete era um dos esportes que você podia jogar dentro dos, entre aspas, guetos, né? Você precisa ali de uma quadra ali num bairro de periferia, e na década de 30, muitos desses eram judeus, inclusive. Né? Os judeus foram parte dos pioneiros do basquete nos Estados Unidos. E só falando do caso aqui de São Paulo especificamente, eu acho que é o esporte que a Associação Hebraica tem maior tradição na cidade. Aí eu já não sei. Os times de basquete de base da Hebraica são muito fortes. Vamos passar agora para o terceiro e último bloco para falar da atualidade de Israel. O mapa. A gente vai falar agora dos conflitos, né, a partir da formação do Estado de Israel em 1948, já que essas fronteiras mudaram muito de lá para cá. Né? Exatamente, né? Vocês podem facilmente... Né, quando eu postar o dossiê visual, certamente vou colocar, mas se você estiver muito curioso, dá para achar vários mapas interativos das fronteiras de Israel, da expansão israelense. Né? Mas Israel começa, digamos assim, sua vida independente já em guerra, porque no dia seguinte à sua independência, a Liga Árabe declara guerra ao país, formada por Egito, Transjordânia, que é a atual Jordânia e que fazia parte do mandato da Palestina. Tanto que alguns nacionalistas judeus também têm essa argumentação de que o Estado Árabe da Palestina deveria ser a Jordânia. Né? Mas voltando, Liga Árabe formada por Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque. E, obviamente, os árabes palestinos.
Israel consegue vencer a guerra, consegue sobreviver, inclusive, e expandir os seus territórios. Toma ali, é quando Jerusalém é dividida, né, essa divisão que nós temos hoje de Jerusalém, entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental, inicia-se aqui, inclusive. E como Israel conseguiu vencer a sua guerra de independência? Primeiro porque ela já tinha esses diversos movimentos armados, especialmente a Haganah, que você mencionou, que se tornam o seu exército do dia para a noite, ou seja, já tinham forças preparadas, equipadas. Segundo, vários israelenses que combateram na segunda... Vários judeus, melhor dizendo, né? Vários judeus que combateram na Segunda Guerra Mundial, especialmente pelos Estados Unidos, vão para Israel, se voluntariam nessa guerra, ou então se voluntariam inclusive com conhecimento de liderança, conhecimentos táticos, tudo mais. Terceiro, as comunidades judaicas pelo mundo, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, mandam dinheiro que o novo governo israelense usa para comprar armamentos, inclusive no mercado negro. Então é curioso, assim, é quase paradoxal, né, que você acabou de ter a maior guerra da humanidade na Europa. Então você tem um monte de armamento ali dando sopa, desativado. Então os israelenses vão começar a contrabandear muito armamento, vão trazer B-17, sabe a fortaleza voadora do filme, lá dos Estados Unidos para Israel, com a desculpa de que ia ser avião de carga. Só que, por exemplo, Israel usou equipamentos alemães da Segunda Guerra Mundial. Equipamentos, entre aspas, nazistas, né? Lembrando que equipamento não tem filiação partidária, né? Ele não tem carteirinha. Mas, então, assim, tem essa curiosidade. Então, Israel tem essa disponibilidade de dinheiro e um mercado abarrotado de armas no mercado negro, consegue, então, abastecer essas forças paramilitares e vence a guerra. E também outra razão é que os Estados Árabes não tinham uma agenda comum, não tinham uma articulação comum. Então eles bateram cabeça em muitos momentos, apesar de forças muito mais numerosas do que as tropas de Israel. Então, os países árabes não conseguem se articular o suficiente para superar essas forças israelenses que já tinham essa vantagem. Israel, nesse período, vai ganhar muito apoio soviético e francês, apoio financeiro, apoio intelectual, apoio político. No caso dos Estados Unidos, a postura era um pouco mais distante nesse momento. O apoio vinha por conta das comunidades judaicas. Em 1956, nós temos o envolvimento de Israel na Guerra de Suez, que termina com um impasse, mas uma vitória política egípcia, né, a nacionalização do Canal de Suez. E principalmente, aí nós temos um evento que é um divisor de águas, que é a Guerra dos 6 Dias, em 1967. O que foi a Guerra dos 6 Dias? Israel, na época, tinha um exército, uma força aérea abastecida especialmente pelos franceses, sabia que seria atacado em breve, provavelmente em 2 frentes, pelo Egito e pela Síria. Egito e Síria, na época, estavam unidos, tinha uma aliança. O Egito começa a ter já algumas posturas agressivas, como, por exemplo, fecha o canal de Tirã, ali perto de Eilat, que é a saída para o mar ao sul de Israel, começa a mobilizar suas forças na fronteira. Então, o que Israel faz? Ataca os seus vizinhos de surpresa, sem declaração de guerra. Muita gente condena isso, porém vão argumentar também que os países árabes já estavam articulando esse ataque, já estavam tendo posturas agressivas perante Israel. Até pela própria liderança do Gamal Abdel Nasser, né? Sim. Que é o que cunhou o panarabismo. Né? O panarabismo, inclusive um dos sustentáculos do panarabismo era justamente o discurso anti-Israel. E é na Guerra dos 6 Dias que Israel, da noite para o dia, basicamente triplica o seu tamanho. Israel vai ocupar as colinas de Golã, ao norte, território teoricamente sírio, do ponto de vista de direito internacional, vai ocupar toda a Cisjordânia e dominar toda Jerusalém. Inclusive agora, nesse momento, os religiosos vão passar a apoiar o Estado de Israel, porque vão falar, olha, o Estado de Israel retomou Jerusalém ao povo judeu, então é a vinda do Messias, são profecias, tudo mais. Toma toda a península do Sinai. E é importante colocar que nesse momento, entre a Guerra de Independência de Israel e a Guerra dos 6 Dias,
o que é a Cisjordânia estava na mão da Jordânia e o que é a faixa de Gaza estava na mão do Egito. Não tinha ainda o Estado palestino. E por que isso é muito importante? Porque essa guerra é muito importante. Porque de 48 a 67, Israel ele vai ser visto com certa solidariedade pelo mundo, porque digamos assim, é o Estado do povo que sofreu perseguição, do povo que foi exterminado, um povo que estava frágil. Então, poxa, deixa esses... aqui não são palavras minhas, tá, gente? Mas, tipo, deixa esses coitadinhos viverem aí, sabe? Eles já sofreram o suficiente. Em 67, quando Israel... em 6 dias, derrota todos os seus vizinhos, vira uma potência militar, triplica seu território, Israel passa a ser visto também pelo mundo, não apenas pelas comunidades árabes, como agora um país imperialista, uma potência, um país a ser temido, um país a ser disputado ali na balança geopolítica da Guerra Fria. Então, a Guerra dos 6 Dias é um divisor de águas na visão de Israel. E, em 73, nós temos o troco. Digamos assim, que é a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um dos principais dias santos para os judeus, é o dia do perdão. E os países árabes em volta atacam Israel no dia do Yom Kippur, também sem declaração de guerra. Israel quase é destruída, quase perde a guerra, é varrido do mapa. E Israel sobrevive por quê? Aí a gente tem, a versão oficial que Israel passou a receber apoio militar constante 24 horas por dia dos Estados Unidos. Suprimentos de armamento 24 horas por dia, aviões voando o tempo inteiro para conseguir repelir os ataques árabes. E a versão extraoficial, digamos assim, diz que esse apoio dos Estados Unidos veio porque a Golda Meir, na época premier de Israel, talvez a maior política da história de Israel, socialista ela inclusive, chegou para os Estados Unidos e falou, olha... se vocês não fizerem alguma coisa, eu vou ter que usar um negócio que eu não queria contar que eu tinha. É o telefone vermelho. É, quase isso. Eu vou ter que usar um negócio que eu não queria contar que eu tinha, que chama arma nuclear. Como assim, Israel? Você tem arma nuclear? Então, eu não queria contar. Mas eu tenho. Então vocês têm que me dar uma ajuda aí, ou então eu vou ter que usar esse negócio. E aí, por conta disso, os Estados Unidos passaram a fornecer muito apoio a Israel. Porém... Teve a revanche dos países árabes também, que teve consequências no mundo todo. Sim, que explica. Que você... Enfim, os países árabes estão entre os maiores produtores de petróleo do mundo e faziam parte, a grande maioria, da OPEP. Se eu não me engano, só a Venezuela, que é um dos membros fundadores da OPEP, não é um país árabe. Ou seja, teve a alta da gasolina que atingiu o mundo todo. Justamente como uma retaliação por esse envolvimento dos Estados Unidos. Já que vocês vão usar a sua economia para apoiar Israel, então a gente vai usar a nossa para ferrar vocês. A gente prejudica vocês. Então é muito bem lembrado. E dentro de Israel nós temos um legado muito forte, que é o seguinte... os governos de esquerda, os partidos de esquerda, que até esse momento, todos os governos de 48 até 74, Israel é considerado basicamente um país socialista. Isso é pouco comentado, mas de 48 a 74, Israel era uma democracia socialista, né? E que não foi uma ditadura. Olha só, né? Que interessante. Tinha várias questões da sua economia coletivizadas, uma forte sindicalização. Até hoje, a Estradut, a Central Sindical Israelense, é muito forte. Os partidos trabalhistas, que eram os partidos no governo, e focado no incentivo à migração, especialmente das comunidades judaicas, agora do Marrocos, que começaram a sofrer perseguição por conta das guerras entre os países muçulmanos e Israel, e essas comunidades sefarditas eram incentivadas a migrar para Israel. Por conta da guerra do Yom Kippur e da quase destruição de Israel, os partidos de esquerda acabaram pagando nas urnas. E em 77, pela primeira vez, Israel tem um governo de direita, quando é eleito o Menachem Begin do Likud, que até hoje é o partido de direita em Israel, de centro-direita. E é importante colocar aqui que a distinção de esquerda e direita em Israel ela não é tanto econômica, mas ela é muito mais política em relação a como lidar com os países árabes. Só que, num plot twist muito louco também, é depois da eleição do primeiro governo de direita de Israel que nós temos a primeira paz com o país árabe. Em 77, o presidente egípcio, o Anwar Sadat, visita Jerusalém
ele diz vir em paz, ele fala Shalom quando chega em Jerusalém, e é assinado a paz em 79. Agora, por que isso acontece? Porque justamente com a eleição de um governo de direita em Israel e com a mudança de governo pós-derrota militar no Egito, os dois países passam a ser aliados dos Estados Unidos, claros aliados dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, após a Guerra do Yom Kippur, após as consequências da Guerra do Yom Kippur. Então, os Estados Unidos que articula o encontro, a negociação entre os dois países, tanto que o acordo de paz entre os dois países em 79 é o acordo de Camp David. E o Sadat, o presidente egípcio, é assassinado em 81 por radicais islâmicos por ter feito a paz com Israel. Né? Isso também é bom lembrar. Dando início à ditadura no Egito. Não, o Egito sempre foi uma ditadura, não, sim, né? Mas a ditadura que foi derrubada na Primavera Árabe. Exatamente, a ditadura do Mubarak. Isso. Em 82, nós temos o início do envolvimento de Israel na Guerra do Líbano. A Guerra Civil do Líbano começou em 75, porém isso é muito importante por quê? Porque essa guerra no Líbano parte importante dela são a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, já que esses palestinos vão para o Líbano, eles primeiro vão para a Jordânia, são expulsos da Jordânia no chamado Setembro Negro, que é o nome do movimento que executa ataque terrorista na Olimpíada de Munique. Em 72. E depois vão para o Líbano. E inicia-se a Guerra Civil no Líbano porque eles tentam tomar o poder no Líbano. O Arafat tenta tomar o poder no Líbano. E o Israel, por conta disso, entra na Guerra Civil do Líbano. E aí nós temos um episódio que vai contribuir muito para manchar, digamos assim, para atingir a reputação internacional de Israel, que são os massacres de Sabra e Shatila. Foram massacres realizados por milícias cristãs no sul do Líbano contra populações sunitas e palestinas, que foi, digamos assim, permitido pelo comandante israelense da região, um tal de Ariel Sharon, que, aí olha só que curioso, ele foi alvo de uma sindicância interna em Israel, ele foi condenado a abandonar seus cargos, abandonar sua patente, e ele nunca mais poderia ser ministro da Defesa de Israel. E o ministro da Defesa em Israel é o segundo cargo mais importante. Só que não proibia ele de ser primeiro-ministro. Só que ninguém achava que ele um dia poderia ser primeiro-ministro. É por isso que anos depois ele foi eleito primeiro-ministro, mesmo tendo sido condenado, e acatou a condenação. Em 87, aí nós temos um evento chave em toda essa história, especialmente Israel-Palestina, que é o início da primeira intifada. Porque caso o nosso ouvinte tenha percebido, e a gente vai falar mais disso, a gente vai ter um programa sobre a Palestina, né, já antecipando aqui o anúncio do Matias, em que a gente vai contar a história do movimento palestino. O que foi a intifada? As regiões palestinas estavam sob domínio ou de países árabes ou de Israel, e a autoridade, a Organização para a Libertação da Palestina, estava exilada. Né? Primeiro na Jordânia, depois no Líbano, depois na Tunísia. O Arafat estava exilado pelo mundo. A intifada é um levante popular dentro dos territórios palestinos contra o domínio israelense a favor da declaração de um Estado árabe, e um levante tanto envolvendo aspectos de desobediência civil, de boicote econômico, como de resistência também física e de ataques. Calcula-se que de 87 a 91, mais ou menos 1.200 palestinos foram mortos pelas forças israelenses, o que gerou muita repercussão internacional. Parte do método israelense de lidar com essa intifada era de aprisionar ou de punir as crianças, porque as crianças e os adolescentes que faziam eram maior parte integrante das intifadas, né, de jogar pedras em carros israelenses, de jogar pedras em policiais israelenses. Mais ou menos 25 mil crianças palestinas precisaram de atendimento médico nos 2 primeiros anos, fruto de espancamentos ou de repressão por forças israelenses, e foi durante a primeira intifada que é fundado o Hamas, que existe até hoje, que tem seu estatuto, que seu objetivo é a destruição de Israel. Isso é outra coisa importante lembrar. Nesse período, mais ou menos 160 israelenses são mortos, mais ou menos 100 civis e 60 membros das forças de segurança. E uma coisa muito importante também de falar, que com o surgimento do Hamas,
e desse levante generalizado da população palestina, começa a se criar também um clima de hostilidade interno da população palestina. Tanto que desses palestinos mortos, nós tivemos cerca de 1.200 por forças israelenses e mais ou menos 800 por outros palestinos, sobre suspeita de serem colaboradores, de apoiarem a ocupação israelense, de apoiarem o governo de Israel. Então, é um levante generalizado que não deixa de ser uma questão apenas político-militar, como a gente viu até agora, e vira também uma questão social, generalizada. Durante a Primeira Guerra do Golfo, a guerra contra que Saddam Hussein invade o Kuwait, Israel é alvo dos mísseis Scud iraquianos. Por quê? Porque parte da coalizão que atacou o Iraque era formada inclusive por países árabes, né? A Arábia Saudita era o principal opositor do Iraque, mas a Síria também estava na guerra. E por que o Saddam atacava Israel? Porque ele queria provocar Israel, porque se Israel revidasse contra o Iraque, os países árabes certamente sairiam da coalizão, deixariam o Iraque do Saddam em paz. Porque eles não iriam ficar do mesmo lado que Israel. Seria impensável naquela época. Após a Guerra do Golfo, após o fim da Guerra Fria, como a gente disse, a economia de Israel passa por um grande processo de liberalização. Inclusive, vários kibbutz são privatizados nessa época. E aí hoje você tem os chamados moshavs, que são os kibbutz privados. Né? Você tem ali uma administração empresarial, digamos assim. E aí o marco nessa questão da intifada da Palestina, que passa a ser o principal conflito israelense por ser um conflito social. Então isso é importante para o nosso ouvinte pensar. Até 87, os principais conflitos árabes-israelenses eram externos. Jordânia, Egito, Síria, Líbano. A partir da intifada passa a ser um problema interno de Israel, um problema social, de convivência social. E, em 1993, nós temos a cerimônia na Casa Branca, em 13 de setembro, em que o Bill Clinton, com o Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat, assinam os acordos de Oslo, né, que criam a Autoridade Nacional Palestina e vão criar os parâmetros para a paz entre os dois povos. O Rabin, que fez a paz, dizem que ele conseguiu fazer a paz com os palestinos porque ele tinha coração de pomba, porém postura de falcão. Dizem que até hoje o problema da política israelense é que ou o cara é um falcão, que nem o Netanyahu, ou o cara é uma pomba, que nem o Shimon Peres. E o Rabin tinha os dois, cabeça de falcão e coração de pomba. Aqui, né, uma analogia para postura agressiva e uma postura pacifista, para ficar claro. Né? Não é que ele era uma mistura genética. E, por conta disso, em 4 de novembro de 1995, o Rabin é assassinado por um ortodoxo fanático de extrema-direita, nacionalista, por ter assinado o Acordo de Oslo. Então, assim como Sadat foi assassinado no Egito, o Rabin também foi assassinado. O assassino dele, que é considerado o homem mais odiado de Israel. E, de propósito, eu não estou falando o nome dele, porque lá eles não falam o nome do cara. O inominável. É exatamente isso, não falam o nome dele. Então você não fala o nome dele e o de Deus. Você fala do assunto, seja com acadêmicos, com pessoas na rua, não falam o nome do cara. E ele é odiado ainda mais porque, pela lei israelense, ele caiu numa brecha, né? Porque ele não foi condenado, muita gente critica que ele não foi condenado por terrorismo. Ele foi condenado por homicídio. Então ele, teoricamente, é um criminoso comum. Então ele, por exemplo, ele mesmo condenado à prisão perpétua, ele tem visitas íntimas, a esposa dele ficou grávida com ele na prisão, ele tem uma família agora. Né? Então isso é muito debatido lá também, porque dizem, se fosse um palestino, teria sido condenado por terrorismo, mas ele condenado por homicídio. O segundo país árabe a fazer a paz com Israel foi a Jordânia, em 94, ou seja, se nosso ouvinte entendeu direito, até hoje só 2 países árabes têm relações com Israel, e o segundo foi apenas em 94. E em 2000 nós temos a segunda intifada, que também envolve e agora envolve muitos ataques suicidas, seja o cara se explodindo, ou então ele indo, por exemplo, com uma faca contra soldados armados israelenses, ou seja, ele quer matar 1 ou 2 antes de ser morto, porque ele sabe que vai ser morto. A segunda intifada dura mais ou menos de 2000 a 2005.
ela deixa um legado que é visível em Israel. E por que eu chamo de legado visível? Porque é com a segunda intifada que é construída a cerca de segurança, que em alguns trechos é cerca, em outros trechos é muro, né? Que toda a Cisjordânia ali ela é murada. Para você entrar e sair, você passa por checkpoints, é uma experiência muito bizarra, muito opressora, a palavra é essa. Né? Eu não consigo imaginar uma pessoa passando todo dia por aquilo. Você entrar e sair de territórios palestinos. Famílias divididas. Eu fui para os territórios palestinos. E o legado de mortos é que mais ou menos 1.000 israelenses foram mortos na segunda intifada, sendo 700 civis e 300 de forças de segurança, e mais ou menos 3.500 palestinos foram mortos. E desses 3.500, mais ou menos 400 mortos por outros palestinos no mesmo clima de paranoia. E outra consequência da segunda intifada é que o Sharon ordena a saída unilateral de Gaza. Né? Gaza se torna um território completamente fora, não tem mais tropas israelenses, não tem mais nada israelense na faixa de Gaza, e isso acaba sendo muito criticado hoje em dia, porque dizem que isso que fortaleceu o Hamas. O Hamas, nesse vácuo de poder, acabou se consolidando na faixa de Gaza. Hoje a faixa de Gaza vive sob uma ditadura do Hamas, né? Hoje a própria Palestina é dividida, mas isso é assunto para outro programa. E aí entra a principal questão hoje em dia em Israel, que é o conflito com a Palestina. Ele, para alguns, especialmente setores mais progressistas, ele é visto como a chave do conflito maior. Olha, se a gente conseguir fazer a paz com os palestinos, a gente vai conseguir fazer a paz com toda a região, vai ser reconhecido por todos os países árabes. Já para os setores mais à direita, vem o conflito com a Palestina como parte de um conflito maior. De que não adianta negociar com a Palestina, não adianta fazer paz com a Palestina se a Arábia Saudita não reconhecer o país, se o Irã ainda quiser destruir o país. Então, os palestinos eles acabam sendo, digamos assim, um pouco reféns desse conflito maior. E aí eu digo reféns tanto de Israel, quanto dos países árabes, quanto do Irã. Lembrando que o Irã não é um país árabe. Mas então aí a gente chega no momento atual israelense, em que o conflito, como eles chamam, o conflito é uma parte essencial da política do país, mas não é parte do cotidiano do país. Porque por conta da segunda intifada, por conta da criação da cerca, por conta das regulamentações, hoje os territórios palestinos não fazem parte do cotidiano dos israelenses. O israelense não planeja passar o fim de semana em Belém, por exemplo, que é uma cidade palestina hoje. Né? Na Cisjordânia, nós temos 3 tipos de territórios. Os territórios A, que são de gestão e segurança israelenses. Em outras palavras, são os assentamentos, que são considerados ilegais pela comunidade internacional. Os territórios B, que são de administração palestina, mas de segurança israelense. Ou seja, que vive sua vida aí, mas a gente vai ficar de olho. E os territórios C, que são de administração e segurança palestinos, que é a cidade de Ramala, a cidade de Belém, a cidade de Hebron, e o israelense não entra nessas cidades. Né? Ele, inclusive, é recomendado a não fazê-lo. Então, isso é muito parte da política, mas não é tanto assim parte da sociedade. O que hoje tem dentro da sociedade israelense é a crescente disputa política, a crescente radicalização política, de um lado dos partidos árabes e do outro dos partidos ortodoxos, que tem crescido muito a sua força. Mas, estou falando demais, acho que é isso, Matias. Bem, fique à vontade. Não tenho mais nada a acrescentar. Felipe deitou os meus pitacos durante o programa. Queria saber se você tem recados para os nossos ouvintes antes de eu anunciar a música de encerramento desse podcast. Bem, novamente, mandem seus comentários, mandem suas sugestões, suas críticas, ajudem a divulgar o programa, agradecendo todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. E para deixar uma dica cultural, uma dica que vocês já viram em outro podcast, dica do nosso querido Felipe Altschuler, que também já fiz um vídeo sobre esse livro, deixar a dica de um livrinho pequeno, curto, fácil de ler, chamado Como Curar um Fanático. Escrito por um escritor israelense, o Amos Oz, que trata aí sobre o conflito entre árabes e israelenses. Fica aí uma dica de leitura. E lembrando, teremos um programa só sobre os árabes, além de outros países, né, da região que merecem seu próprio programa também.
Bem, a gente vai encerrar o programa com uma interpretação de Hatkva, que é o hino de Israel, que se chama Esperança, né? Que é derivado do poema Tikva Teinu, que é Nossa Esperança, escrito pelo poeta Naftali Herz Imber, em 1878, e arranjada por Samuel Cohen, em 1882. Essa canção que tornou-se o hino de Israel com a fundação do Estado em 14 de maio de 1948. A versão escolhida é do festival Start Salute Israel, que comemorava os 40 anos da fundação do Estado, isso em 1978, e a artista em questão é a Barbra Streisand, que é judia, né? É de família judia, então ela canta o Hatkva. Kol